Boa tarde a todos. É com imensa alegria que aqui estou e honrosamente agradeço muito o convite que me foi formulado pela Comissão do Jovem Advogado para que juntos estivéssemos nesta tarde falando de um tema super do momento, em virtude de todas essas últimas decisões que nós temos visto, especialmente no caso das LU, que eu vou comentar, evidentemente. Falar de novos rumos do direito penal, claro que eu tenho que, então, dividir a minha exposição em três partes. Vou falar na primeira parte dos novos rumos em termos de garantias, vou falar na segunda parte dos novos rumos em termos do direito penal material, e na terceira parte vou falar dos novos rumos da praxe forense, da atividade da polícia, da atividade dos juízes e do Ministério Público. Três partes. Eu cumprimento o nosso presidente, companheiro da mesa, ao Roberto Delmanto acaba de chegar, Fernando, a Thaís, todos os demais que integram aqui a nossa mesa de trabalho. Doutores, vamos então aqui para a nossa exposição da seguinte maneira. Começar dizendo o seguinte. Começar dizendo dos novos rumos em termos de garantias. Claro que em todo momento histórico, o direito penal sempre tem suas tendências garantistas e suas tendências autoritárias. Em todos os períodos históricos sempre foi assim. Claro que em alguns ele só foi autoritário, como por exemplo no período nazista ele só foi autoritário, não teve nada de garantias. Mas, tirando esses momentos mais críticos de quase ofuscamento absoluto das liberdades, o direito penal ele transita exatamente nessa oscilação. Ele é um movimento pendular em que ora vai para a liberdade, ora vai para a segurança. Assim é. Só que, para falar de garantias, nós nesse instante vivemos talvez o momento histórico mais singular da nossa história. Por quê? Porque nenhum militante da área jurídica, nenhum acadêmico pode esquecer a data de 3 de dezembro. 3 de dezembro para nós é tão relevante quanto a 6 de outubro de 88, que é a data da Constituição. E por quê? Porque 3 de dezembro último foi o dia em que o Supremo, pelo Pleno, pela primeira vez na história nossa, reconheceu que os tratados de direitos humanos valem mais do que o texto legal e menos do que a Constituição. Na verdade, não se chegou à tese que nós gostaríamos que chegasse, para reconhecer que todos os tratados de direitos humanos deveriam ter um status constitucional. Não se chegou a isso. Foi vencido, portanto, o ministro Celso de Mello, que defendia a nossa tese. Mas, de qualquer maneira, só o fato de o Supremo ter reconhecido que os tratados valem mais do que lei, isso foi um avanço extraordinariamente significativo. Por quê? Porque agora, doutores, nossa pirâmide jurídica mudou. Nossa pirâmide jurídica agora tem, na base, a legislação ordinária, no topo está a Constituição e no meio, entre a base e o topo, estão os tratados de direitos humanos. Assim, a velha pirâmide jurídica de Kelsen está desfeita, morreu. Nós não podemos mais mencionar essa velha pirâmide jurídica que está desatualizada para nós. Hoje, o que manda então é uma pirâmide composta de 3 andares. Leis embaixo, tratados no meio e Constituição em cima. Isso não foi tudo o que nós queríamos. De qualquer maneira, temos que reconhecer os efeitos práticos dessa nova pirâmide. Por exemplo, cabe prisão civil de depositário infiel hoje no Brasil? Sim ou não? Cabe prisão civil de depositário infiel. Continua cabendo, sim ou não? Não, não cabe mais. De 3 de dezembro para cá, não cabe mais. E por quê? Atentem. Se você enfocar o tema prisão do depositário somente do ângulo da lei legalista, claro que caberia, porque temos leis que prevê. Se você enfocar este tema do ponto de vista da Constituição brasileira,
Você diz que cabe porque a Constituição brasileira prevê duas hipóteses de prisão civil, uma delas de alimentos e a outra de depositário. Então você diz, cabe. Agora a pergunta, por que nós estamos afirmando categoricamente, não cabe mais prisão civil de depositário, nem sequer o depósito judicial? Por que não cabe? Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7º, proíbe. Essa é a razão. E como ela está acima do texto legal, qual é o efeito que o Supremo deu para os tratados? Deu o seguinte efeito, o tratado revoga as leis de baixo. Todas as leis do Brasil que cuidam de depositário infiel estão todas revogadas. Morreram dia 3 de dezembro. Daí a importância de reconhecermos como data histórica o dia 3 de dezembro, por quê? Do velho modelo legalista, criado no século XIX, lá na Revolução Francesa, com Montesquieu, Rousseau e etc. Desse velho modelo legalista, em que o protagonismo era do legislador exclusivo, os direitos estavam na lei, direito e lei se confundia, nós evoluímos no segundo momento para um modelo constitucionalista. Simbolicamente, neste nosso livro recente, que lançamos e já estou preparando a segunda edição que já esgotou, nós aqui, simbolicamente, falamos o seguinte, que 1945 foi a data de nascimento do segundo modelo constitucional. Por quê? Porque aí os réus do regime nazista foram submetidos a julgamento e, naquele instante, qual foi o argumento utilizado pelos réus? Argumento deles, nós matamos, é verdade, mas matamos dentro da lei. Não houve uma morte sequer nazista sem base legal. O que era verdadeiro. Mas, qual foi o julgamento dos juízes do Tribunal de Nuremberg? Os juízes disseram, vocês cumpriram a lei, mas não observaram o direito. E lei não se confunde com direito. O direito é muito mais do que o texto legal. E então nasce aí o modelo constitucionalista, ou se quiserem, neoconstitucionalista, de Estado, de direito e de justiça. A partir desse momento, nem toda lei vale, embora vigente, não vale. E então vem agora Ferraioli e nos diz, o jurista do século XXI não pode ignorar a diferença entre vigência e validade. Uma lei vigente é simples. No Brasil, aliás, é a coisa mais fácil do mundo, porque cada dia tem uma nova na nossa área criminal. Como é que entra em vigor uma lei no Brasil? Simples. Eles aprovam no Congresso, redigem como eles bem entendem, sem muita técnica legislativa, redigem, mandam aquele texto para o Lula, o Lula lê. Companheiros, não dá tempo de ler tudo. Não dá tempo de ler, Lula sanciona, publica, vigência. Pronto. Qual é agora o toque do Estado Constitucional de Direito? É que nem tudo que o legislador aprova e escreve é válido. Quando não vale, não se aplica. Cabe a um juiz reconhecer a inconstitucionalidade desse texto legal e não aplicá-lo. Não aplicá-lo. O Supremo, e aqui aproveitamos o ensejo para reverenciar e para elogiar, o Supremo nos últimos tempos, na nossa área criminal, tem sido bastante atual, tem sido bastante corajoso, na medida em que julgou várias leis inconstitucionais, ou seja, leis que estavam vigentes e que não valem. Para esta semana, para quarta-feira, possivelmente, o Supremo, uma vez mais, vai julgar totalmente inconstitucional a lei de imprensa. Pelo menos 20 dispositivos já vão embora. Talvez vá a lei inteira, é bem provável. Por quê? É vigente, mas não vale. E não vale porque não tem compatibilidade com o andar de cima. Que é o andar de cima? A Constituição. Essa é a mudança do velho modelo legalista de Savigny, de Ehring, para o modelo constitucionalista de Alex, de Dworkin, de Ferraioli, de Zagrebelsky. A mudança é palpável. São os dois modelos que estamos aí, que temos até aqui. Agora, esse modelo segundo veio nos provar que
da velha democracia formal. Nós evoluímos para a democracia material. Qual é a diferença? Na velha democracia formal, raciocinava-se da seguinte maneira: se a maioria aprovou, aprovou, ponto. Assim se raciocinava. Essa velha democracia formal se acabou, porque agora a maioria aprova, pode até ser a unanimidade, 591 votos, aprova, escreve, e 11 juízes da Corte Suprema dizem que aquilo não vale. E disse que não vale o quê? Disse que não vale a proibição de progressão de regime de crimes hediondos, não vale a proibição de liberdade provisória no Estatuto do Desarmamento, não vale a proibição de fiança no Estatuto do Desarmamento, não vale a proibição de apelar em liberdade, e assim por diante. Tudo o Supremo fez nos últimos tempos. Leia-se, nosso Supremo está seguindo rigorosamente o segundo modelo de Estado, que é o modelo constitucional. E agora, acaba de nos brindar, de 3 de dezembro para cá, com o terceiro modelo de Estado. Qual? O modelo do Estado constitucional e internacional de direito. Por que internacional? Porque agora os tratados de direitos humanos valem mais do que lei e menos do que a Constituição. É um avanço extraordinário, vale a pena enfatizar. Gravem a data de 3 de dezembro, a data histórica para todos nós. É fundamental você trabalhar com tudo isso a partir de agora. E não só você, advogado, mas, sobretudo, trabalhar com isso o próprio juiz. Aliás, fechados esses 3 modelos de Estado, é de se perguntar, escuta, qual é o modelo de juiz mais compatível com tudo isso que nós estamos expondo? Resposta óbvia. Claro que não vale mais o velho juiz legalista positivista montesquiano. Morreu, está morto. Está morto, mas ainda não foi sepultado. Cuidado. Porque você ainda se depara, vez por outra, com esses juízes legalistas positivistas, e que aplicam o texto legal, não abrem a Constituição nunca, não tem a mínima ideia do que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A mínima ideia. Nunca abriu isso aqui, nunca abriu isso aqui. Ah? Agora atentem, vou chamar a atenção dos senhores jovens advogados. Escuta, ai de você, se você também não conhece isso, e não invoca na tua petição, para fazer com que o juiz estude e aprenda esse negócio. Porque não espere da magistratura uma postura ex officio, que ele vá sair por aí agora, dizendo que a Convenção Americana te dá esse direito ou aquele direito. Não espere isso. Faça você mudar o direito. Ou a mola propulsora de todas as inovações é efetivamente o advogado. Por isso que você não pode jamais esquecer isso daqui, a Convenção Americana, que agora vale mais do que lei. Quando uma lei conflita com isso, não vale. E cabe a você agora, advogado, cabe a você agora, trabalhar com um novo conceito que nós lançamos no final do ano, junto com o professor nosso, o professor Valério, que defendeu uma tese de doutoramento, é o seguinte: nós todos estamos habituados com controle de constitucionalidade. Agora, preparem-se os ouvidos, vão assimilando, tem que memorizar. Preparem-se, nós temos que começar a falar de controle de convencionalidade. Leia-se, uma lei que contraria esta convenção, ela é inconvencional, não é inconstitucional. Ela é inconvencional. E aí você está exercendo um controle de convencionalidade. E o que significa isso? Tire essa lei do mundo jurídico. Porque conflita com o texto de cima, que é exatamente a Convenção Americana de Direitos Humanos. Logo, percebam vocês que não se trata de uma mudança puramente teórica. Nós não estamos aqui para falar de algo que aconteceu em Marte, nem em Vênus. Estamos falando de algo do planeta Terra, num país sul-americano, banhado por 8 milhões de metros quadrados. Logo, é preciso começar a trabalhar isso aqui. Sobretudo, quer ver outra novidade fantástica a partir dessa concepção do Supremo de 3 de dezembro? Doutores e doutoras, qual é a nossa quinta instância?
Qual é a nossa quinta instância? Eu pergunto isso para os acadêmicos. Claro que os acadêmicos acabam não me respondendo nunca. Mas outro dia um deles, de qualquer maneira, levantou a mão. Professor, eu disse, finalmente achei um. Ele me pergunta, professor, eu perguntei que é a quinta instância, ele me diz, professor, o que é instância? Aí complicou todo. Aí complicou. Mas eu, em suma, nossa quinta instância é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui, doutores, se você tiver acesso a esse livrinho nosso, Comentários da Convenção, da editora RT, vá à página 239, você vai ver o endereço da corte, a rua da corte, o número da corte, o telefone da corte, o e-mail da corte, o fax da corte. Vamos para a corte. Vamos para a corte. Por quê? Se um direito seu, que nesta convenção, foi violado e não foi amparado pelo judiciário brasileiro, vamos embora para a corte. Afinal, que fez a Maria da Penha? Postulou uma indenização por 2 vezes vítima de tentativa de homicídio, postulou a indenização e não conseguiu no Brasil. Bora para a corte. A corte mandou pagar $66 mil de indenização. E o governo do Ceará já pagou. Faça como Ximenes Lopes, aliás, família dele. Caso mais emblemático de uso da quinta instância nossa. Ximenes Lopes, um menino de 23 anos, doente mental, vai numa clínica pública em Sobral, fica 3 dias, não é atendido, morreu. A família quer indenização. Claro, o judiciário brasileiro não dá. Vamos para a corte. Foi a primeira condenação da corte contra o governo brasileiro por violação de um direito humano. Mandou pagar $146 mil para a família. E o Lula pagou prontamente, de imediato, até porque nenhum país quer criar confusão com a corte, porque ela é da OEA, e se você cria confusão, teus produtos não vão para o exterior. Então, quinta instância, doutores, buscar a nossa quinta instância. Recentemente, no Paraná, numa cidade que se chama Luanda, uma juíza deferiu uma interceptação telefônica da seguinte maneira: registre-se, autue-se, aliás, estou falando muito porque ela colocou defiro, ponto. É assim que se defere uma interceptação no Brasil? O artigo 5º da lei exige expressa fundamentação. Sem fundamentação, o ato é nulo, claro. Quem foi vítima dessa interceptação postula a nulidade do ato no Brasil e não consegue. Vamos embora para a corte. Acaba de chegar a demanda, 12.100 e alguma coisa na corte, e a corte honrou a mim, fiquei muitíssimo honrado de ter sido nomeado perito, jurista perito, manifestei, escrevi 25, 26 páginas para a Corte Interamericana, dando todo o direito vigente, jurisprudência vigente, e concluindo, óbvio, é um ato totalmente nulo. E seguramente é mais uma condenação ao governo brasileiro. Porque não se respeita direitos humanos nesta terra de vez em quando. De vez em quando. Nos dias pares e nos dias ímpares, alternadamente. Só que acontece isso. Doutores, quinta instância, trabalhar essas coisas novas, esses novos rumos do direito, isso é novo rumo. Trabalhar o velho sistema legalista, que você tem que conhecer, leis e códigos. Trabalhar o sistema neoconstitucionalista, a Constituição. Depois trabalhar o sistema internacional. Agora, isso aqui tem que fazer parte do teu dia a dia. Você não pode dormir sem ler um artigo da Convenção Americana. São 82 dias você terminou a leitura. Tem que ler, tem que dominar. Por quê? Você vai para uma causa, vai lá, o texto legal, invocável, conflita com isso. Não vale aquilo. Não vale aquilo. Bem? É o caso da prisão civil do depositário infiel. Essa é a razão prática de você conhecer o novo mundo que entramos de 3 de dezembro para cá, com esse novo modelo de Estado de Direito constitucional e internacional. Bem, doutores, fecho esse parênteses aqui no que toca às garantias. Vamos falar de novos rumos, bem rapidíssimo, pelo tempo que eu tenho, falar bem rapidíssimo dos novos rumos no âmbito penal. No âmbito penal, há muito o que falar
Eu poderia começar trabalhando com a teoria constitucionalista do delito, nossa. Eu poderia falar da teoria da norma, a nova teoria da norma. Eu poderia falar do princípio da ofensividade, etc. Como não dá para dar uma, digamos assim, uma olhada em tudo, vou te sintetizar um ponto. Pelo menos um ponto. Qual? Daqui para frente, com essa visão constitucional nossa, a teoria do delito, a velha teoria do delito, está completamente alterada. Antigamente, dizia-se, um fato para ser típico só precisa de 4 requisitos. Quais eram os 4 requisitos antigos, lecionados por todos os nossos grandes mestres, sobretudo um deles, Paulo José, pai do Fernando, que foi meu mestre aqui nesta casa? Pois, quais os 4 requisitos? Conduta, resultado naturalístico, nexo de causalidade e adequação típica. Pronto. Isso era fato típico. Acabou. Doutores, de 1970 para cá, depois que Klaus Roxin desenvolve a teoria da imputação objetiva, você não pode mais ignorar o lado material da tipicidade. Ou seja, existe o lado formal, clássico, que não morreu, e agora existem dados novos. Quais? Valoração da conduta e valoração do resultado jurídico. 2 requisitos novos. E em síntese, que esses requisitos permitem? Permitem, por exemplo, finalmente, dar uma explicação teórica e dogmática para o princípio da insignificância. Antigamente, ficávamos perdidos, porque não tinham de enfiar esse tal de insignificância. Tecnicamente não tinha. Hoje acabou. Que exclui a insignificância? Claro que exclui a tipicidade material, não a formal. Porque o fato insignificante, formalmente é típico, formalmente é adequado à lei. O que ele exclui então? A tipicidade material. Isso nós só explicamos agora, porque agora, teoricamente, ficou fácil de explicar. Então tem que dominar todos esses avanços. E, aliás, hoje, por sinal, eu comentei hoje, já mandei para o nosso portal, aliás, eu quero até formular um convite para todos vocês. Nosso portal está sendo visitado agora por 80 mil pessoas por dia. Um portal que só discutimos temas jurídicos, está muito legal. Fica o convite para que todos visitem e leiam o que eu escrevi hoje. Não sei se já colocaram lá hoje, já mandei. Não sei se já colocaram. Veja o que eu escrevi sobre uma decisão de quarta-feira de ministro Ricardo Lewandowski. Olha o que ele fez. Ricardo Lewandowski, nosso emérito amigo e mestre, professor desta casa, grande jurista, fantástico doutrinador, fantástico, mas cometeu um erro mortal na quarta-feira. Erro crasso. Qual erro? Reconhecer o delito de porte de arma de fogo e dizer que a arma não precisa ter nenhuma potencialidade lesiva. Não precisa. Basta ser arma. E ele vai mais longe. Ele diz, municiada ou desmuniciada, isto não interessa. E vai mais longe. Ele diz, se a arma funciona ou não funciona, se está quebrada ou não está quebrada, não interessa. Que é isso? Velha jurisprudência. Todas as cortes brasileiras nunca reconheceram o porte legal de arma quando a arma está quebrada e não funciona. Por quê? Porque não dispara. Uma arma de fogo que não dispara é arma, mas não é de fogo. Claro. Evidente, doutores. Óbvio, coisas básicas. Então fiz aí uma crítica ao nosso eminente ministro, no final um elogio, porque foi ele, por exemplo, que julgou a inconstitucionalidade de 3 dispositivos do Estatuto do Desarmamento, reconhecendo, por exemplo, que é um absurdo o legislador proibir liberdade provisória in genere. Isso é tudo Lewandowski, um grande jurista, mas de vez em quando escorrega. Escorregou. E tem que ser criticado. Alguém que tem que assumir a postura da crítica. Construtiva e respeitosa. Não é crítica destrutiva. Não estou aqui falando mal de Lewandowski, não, nosso amigo. É crítica construtiva. É para mudar, porque está errado. Com a devida vênia. Acho que está errado.
Na minha visão está errado. Então, esse é o papel que nós temos que cumprir. Bom, visite nosso site, você vai ver isso lá. Isso tudo deriva da nossa teoria constitucionalista do delito. Aliás, o nosso site, eu recebi um comunicado semana passada, fiquei feliz, porque nós passamos a ser o número 1 da local web. Antes, era o site de relacionamento homossexual. É verdade, é verdade. Aliás, eu preciso do auxílio de alguém. Como é que chama o site? Alguém aqui? Alguém sabe? Como é que chama? O nome do site? Alguém que frequentava aí? Diga. É um homossexual o site. Ninguém frequentava esse site. Que coisa, não há ninguém no público que possa nos ajudar. Eu não sei o nome, então eu queria alguém um auxílio. Não temos o auxílio, tá bem. Doutores, em síntese, no âmbito das garantias, houve avanço. No âmbito do direito penal, a partir de Roxin, houve avanço. E aí sintetizamos tudo na nossa teoria constitucionalista. Agora, doutores, lá vem. No âmbito da praxe forense, no âmbito da praxe policial, houve retrocesso. Avanço num certo sentido, retrocesso em muitos sentidos. Quero explicar isso para vocês. Vamos explicar. Porque nada mais atual nesse instante do que falar da praxe forense brasileira. Praxe policial brasileira. Primeira coisa, vamos partir de uma constatação que eu reputo da mais alta relevância desde que Brasil é Brasil. O fato de a Polícia Federal finalmente estar investigando fatos cometidos por gente que nunca foi investigada nesse país. Foi pela primeira vez de 2003 para cá que a Polícia Federal agora está investigando esses crimes de corrupção cometidos pelos políticos, etc. e tal, juízes, desembargadores, ministros. Isso nunca foi feito antes. É um avanço, finalmente, colocar essas pessoas no banco do réu. É um avanço. Porque, afinal de contas, é mesmo um desequilíbrio absoluto e total você só continuar mesmo condenando pobres. Não que pobres não tenham que ser condenados. Alguns têm. Não que ricos não tenham que ser condenados. Alguns têm. Quem comete um delito tem que pagar, evidentemente, por este delito. Mas, no Estado constitucional e democrático de direito, há regras para isso. Há regras para investigar, há regras para processar, há regras para condenar. E quando os agentes públicos não cumprem as regras disciplinadoras desse tema, nós temos que também protestar. Dizer, errou. A eminente juíza que condenou a Daslu, errou. Não entro no mérito se ela condenou certo, o ato de condenar. Mas, evidentemente, todas as pessoas, até o porteiro lá do meu prédio, me perguntou, doutor, como é que pode uma mulher 100 anos de prisão, doutor? Ele chocou o porteiro. Quando choca o senso comum, significa que o juiz fugiu do bom senso. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, em cartório. Aos 15 anos, passou um juiz pela minha comarca, lá no interior de São Paulo. Aí eu perguntei para ele, doutor, eu quero ser juiz. O que eu preciso ter para ser um bom juiz? E ele me disse, bom senso. Bom senso. Não perca nunca o bom senso. Ele diz, juiz é isso, é bom senso. Se souber ler, ajuda um pouco. Claro, evidentemente. Claro, ajuda um pouco. Agora, doutores, atente. Perdeu o bom senso. Como pode, por crimes tributários, você condenar alguém a 94 anos? Não existe. Ela deu concurso material quando era crime continuado. E ademais, o grave equívoco não foi aí. O grave equívoco, muito bem trabalhado no Brasil por uma obra fantástica de Roberto Delmanto. O grave equívoco foi a juíza ter mandado prender quem respondia a um processo em liberdade, sem ter apresentado motivos concretos de preventiva.
A juíza, não tendo um motivo concreto, invocou simplesmente o velho artigo 9º da Lei dos Crimes Organizados e disse: este artigo proíbe a pela liberdade. Com base neste artigo, decreto a prisão. Doutores, não é possível isso. Esse dispositivo já foi julgado inconstitucional pelo Supremo em 2003. Está morto desde sempre está morto. Mas com segurança, de 2003 para cá, já julgado inconstitucional, está morto, claro. Por quê? Ninguém pode ser preso antes do trânsito de julgado final. Ninguém, salvo preventiva. E para ter preventiva, o juiz precisa fundamentar três coisas. Fundamentar os fatos. Quais fatos justifica? 2, fundamentar o direito. Qual é a base jurídica para isso? E 3, o juiz precisa, sobretudo, fundamentar a necessidade da prisão. Nada disso foi feito. Logo, uma prisão midiática, puramente midiática. Uma fundamentação midiática, totalmente midiática. Falou que tem que condenar rico mais de 40 vezes. Tem que condenar rico. Rico tem que ir para a cadeia. De vez em quando tem que ir mesmo. Mas tem jeito, tem forma, tem Constituição vigente, tem garantias, tem tudo para ser observado antes. E aí, transitou em julgado, cadeia, pronto. Cacciola está na cadeia. Alguém contesta a prisão de Cacciola? Transitou em julgado, cadeia, ponto. Está. Bem? Então, esse é o Estado de Direito. Nós não podemos transigir com isso. Eu hoje, depois de ter passado por todas as funções da justiça, eu fui delegado aos 21, promotor aos 22, juiz aos 24, advoguei 2 anos depois, passei por todas. Nós não podemos, qualquer que seja o ângulo que você vê da justiça, não podemos transigir com uma base que é o Estado vigente deste país. É isso que nós não podemos. Não se pode. Portanto, os novos rumos, no que diz respeito ao âmbito prático, pragmático, não são nada alvissareiros. Os novos rumos são preocupantes, porque está se instituindo sim, como denunciou o presidente da corte, está se instituindo sim uma justiça miliciana no nosso país. E o que é uma justiça miliciana? É a conivência e o acordão entre polícia, MP e juiz. Juiz não pode participar desse acordo. Juiz não pode. Juiz é o terceiro imparcial, que quando claudica o próprio Estado de Direito. Por quê? Aqui você tem garantias. Na Constituição você tem garantias. Mas aí te pergunta, quem garante as garantias? Quem garante nossas garantias? Juiz. Quando ele se alia às partes que têm interesse, claro que desequilibra tudo. Fica totalmente desequilibrado. Logo, é preciso aproveitar eventos como esse. Eu parabenizo então a nossa Ordem dos Advogados, o nosso eminente amigo Durso e a Comissão de Jovens Advogados. Tem que aproveitar essas ocasiões justamente para parar um pouquinho do nosso dia a dia, corrido, louco, maluco que a gente vive hoje. Para um pouquinho para refletir. Você me escuta agora, você reflete, diz, puxa vida, é verdade, é preocupante isso. É preocupante o rumo que está tomando aqui no Brasil, digamos, todos esses processos, essas investigações. Doutores, sinteticamente, era isso que eu queria mostrar para os senhores, mas fechar com uma última observação, que é a seguinte. Olha lá. Vamos agora, daqui para frente, todos nós. Eu tenho feito minha parte de escrever hoje. Eu escrevo todos os dias, escrevo alguma coisa. Está lá no meu portal, você pode ver. Vamos todos juntos nos posicionar. Defesa do Estado constitucional e internacional de direito. Há regras. Essa é obrigação nossa. Você tem que tomar 10 minutos do seu dia a dia, que é uma loucura, nós sabemos, para trabalhar em função do social, do Estado e da nação. Não podemos ficar só subordinados aos interesses privados nossos. Temos que trabalhar pelo conjunto, pela coletividade, porque do contrário não vamos deixar um país melhor para os nossos filhos do que nós recebemos. Essa que é a preocupação. Tá? O direito penal do inimigo está aí, ó. Dia e noite. O direito penal do inimigo é
não te respeitar como cidadão. É te tratar como não pessoa, como diz o professor Jacobs. Logo, se expulsa esse tal de direito penal do inimigo por uma porta, ele entra pela janela. É terrível, não sai de perto da gente. Está aí diuturnamente, louco para cometer arbitrariedades. Logo, alguém tem que se posicionar. Somos nós. Temos que escrever, temos que criticar. Não precisa criar caso, não precisa brigar. Mas você precisa se posicionar com toda a clareza que cada assunto merece. E os juízes, sobretudo os juízes, deixem de ser legalistas. Juiz não pode mais só ter o modelo legalista clássico. Não mais. Tem que trabalhar com a lei, tem que trabalhar com a Constituição, tem que trabalhar com a Convenção e tem que trabalhar com a jurisprudência da Corte Interamericana. Obrigatoriamente. É isso hoje que norteia a decisão do juiz. Não mais juiz positivista, sim, juiz constitucionalista. Essa é a nossa ideia. E claro, última linha, evidentemente, jamais escatológico. Aí que ele não pode nunca ser. Escatológico como essa juíza foi. Escatológico é chocante, é aberrante. Você não pode ser um juiz aberrante. Lembra aquela história do juiz agora de Sete Lagoas, em Minas, Grande Belo Horizonte, que o juiz criticando a lei Maria da Penha? Vocês viram o que ele escreveu? Não pode fazer isso. Não pode. Alguém aqui não viu? Alguém aqui não viu? Vou dizer. Olha o que ele escreveu. Essa lei Maria da Penha é inconstitucional. Ok, muito bem. Vamos ver os fundamentos. É inconstitucional porque vem proteger, aspas, essas mulheres. Fecha aspas. Essas mulheres que são a causa de todos os males da humanidade. Não existissem as mulheres, nós não estaríamos nessa situação que estamos hoje. Viram? Viram o que o Conselho Nacional de Justiça fez? Meu filho, está tudo nulo, isso aqui não vale nada. Trata de usar uma linguagem adequada ao Estado de Direito, meu filho. Voltou atrás, claro. Isso não pode. Não pode. Como aquele juiz agora do interior. Faz um pouco de tempo, o juiz, um genro bateu numa sogra. Deu-lhe uma surra forte, assim, grande, né? Até outro dia eu falei isso, o menino da frente. Eu sou merecido, eu digo, não sei. Não entro no mérito. Não entro no mérito. O juiz absolveu. Olha o fundamento. Direito é fundamento, direito é argumento, direito é razoabilidade e proporcionalidade. Olha o que o juiz fundamenta. Absolve fulano de tal, porque bateu na sogra. Por se tratar do exercício regular de um direito. Doutores, isso é ridículo. Isso é ridículo. Para finalizar, esse aqui agora de Embu-Guaçu. Embu-Guaçu, o trabalhador perdeu o dedo. Trabalhando, perdeu o dedo. Entrou com uma ação acidentária. Ação previdenciária, uma ação de indenização. Normal. Juiz julga improcedente a ação. Vamos ao fundamento. Procedente a ação, aliás, quando julgou improcedente, mal sabia ele que perder um dedo é condição para ser presidente da República no Brasil. Nem sabia isso. Julgou improcedente, tá? Fundamento. Julgo improcedente, porque, pelos estudos aos quais eu tive acesso, o homem, daqui a 3 bilhões de anos, vai perder este dedo na evolução da espécie. Logo, já julga improcedente agora, ou seja, uma antecipação de tutela em 3 bilhões de anos, doutoresa. E síntese. Avante, companheiros. Visite nosso site. Uma honra ter estado com todos vocês. Estou cumprindo o meu tempo rigorosamente. O site lfg.com.br www.lfg.com.br. Grande parte do que eu acabo de falar para vocês, eu escrevo todos os dias. Só olhar o nosso site, acompanhar, está à sua disposição, tá? E qual é o nome do site hoje em segundo lugar? Como é que chama? O segundo colocado agora, como é que chama? Como é que chama? Não, o primeiro colocado é LFG, e o segundo? Porque nós passamos o segundo agora há poucos dias. Não há um aqui frequentador do outro site impressionante. Eu queria tanto saber o nome desse site, mas não consigo, nenhum público eu acho um frequentador. Tá bem, doutores? Muito obrigado. Um forte abraço a todos.